Olá, povo de Deus, graça e paz. Queremos trazer aqui uma mensagem, mas antes de falar da mensagem, eu quero explicar uma coisa. Esta mensagem, o tema desta mensagem, não tem nada a ver com o cenário que nós estamos vivendo. Tem nada direcionado com a situação que a gente está vivendo. Eu quero me dirigir à minha comunidade, à Primeira Igreja Batista de Crato, especialmente, Comunidade da Paz, às minhas ovelhas, aos meus amados irmãos, que estão comigo numa jornada. Nós estamos estudando, e esse é o tema da nossa mensagem de hoje, que nós temos pregado ao longo de vários domingos. Nós estamos tratando sobre o Sermão do Monte. Deus tem nos desafiado para meditarmos sobre o Sermão do Monte, que são os 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Só que nós começamos pelas bem-aventuranças e tem sido uma jornada desafiadora. E especificamente, hoje nós trataremos da última bem-aventurança. E eu quero aqui compartilhar, claro que essa mensagem será de edificação para todos, mas especialmente para aqueles que têm acompanhado a cada bem-aventurança, a cada tópico, a cada ponto que nós temos estudado. Como eu disse, nós já iniciamos esta jornada já faz um tempo. E o nosso texto de hoje é Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos de 10 a 12, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Antes de iniciarmos a mensagem, eu queria fazer uma oração para abençoar a sua vida, orar pela nossa nação, orar pelo mundo, pela situação que estamos vivendo. Quero convidar você para juntamente comigo fazermos essa oração. Ó Deus de toda bondade, gracioso, misericordioso, reconhecemos, Pai, nesse instante, a nossa dependência no Senhor. Nós queremos nesse instante suplicar o teu favor e a tua misericórdia sobre nós. Não apenas nós no Brasil, mas em todo o mundo que tem sido assolado por esse vírus. Nós sabemos que somente a mão do Senhor pode dar um basta em tudo isso. Sabemos que tu estás no controle e essa verdade, em meio a tudo isso, traz paz ao nosso coração, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa-nos nesta mensagem, faça-nos compreender a sua palavra, faça-nos entender, de maneira que possamos viver uma vida que agrada ao Senhor, que o nosso viver glorifique o teu nome. Eu oro pedindo a tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, então nós estamos tratando sobre essa última bem-aventurança. Na verdade, tem sido uma longa jornada de meditar, estudar e refletir sobre as bem-aventuranças. Eu não sei se você já teve essa experiência. Tem sido um desafio para nós, especialmente para mim, eu confesso para os irmãos, que trabalhar cada uma delas de maneira aprofundada, detalhada, que descrevem, essas bem-aventuranças descrevem o perfil do verdadeiro cidadão dos céus, e elas têm sido para mim um grande desafio, porque elas nos confrontam de verdade, são por demais perscrutadoras e nos fazem avaliar de maneira muito profunda as nossas convicções, como também as nossas atitudes em relação à nossa caminhada cristã. Nessa trajetória, nessa jornada, quando pensamos, estudamos, meditamos sobre o que Jesus disse ali para os seus discípulos naquele momento, naquela ocasião, a gente fica pensando, será que realmente nós temos nos convertido?
será que realmente eu sou um cidadão do reino dos céus? De todas as bem-aventuranças estudadas até aqui, né? Quero repetir aqui para você, nós já estudamos a primeira, os pobres de espírito, a segunda, os que choram, a terceira, os mansos, a quarta, os limpos de coração, não, perdão, a quarta, os que têm fome e sede de justiça, a quinta, os limpos de coração, a sexta, os misericordiosos e a sétima, os pacificadores. Então, mais ou menos nessa sequência, e nós já estudamos, temos estudado que a sequência, né, por que elas estão organizadas, a sequência delas tem uma lógica, uma depende da outra. A gente tratou isso quando nós estamos estudando as bem-aventuranças na nossa igreja. Então, assim, de todas elas, essa é a mais escrutinadora, ou seja, é aquela que mais examina a nossa vida, é aquela que mais detalha pormenores a nossa vida. Por quê? Porque, na verdade, a gente vê isso nos escritos de Martin Lloyd Jones, comentários também de Paulo Júnior, John MacArthur e tantos outros, eles, somente Martin Lloyd Jones diz que essa bem-aventurança é uma espécie de resultado das outras, das demais em nossa vida. Então, ela só será percebida, nós só vamos detectar a perseguição se as anteriores forem uma realidade no nosso dia a dia. Isso realmente é extremamente importante e nos faz pensar. E uma outra razão, eu penso que nós devemos estudar e pensar sobre a perseguição, é oportuno o momento, porque esse termo, esse assunto, essa temática perseguição, ela não é muito tratada nos nossos dias, no nosso contexto. Esse termo é desassociado com o contexto cristão que a gente vive nos nossos dias. Eu creio que muitos devem concordar comigo que o nosso cristianismo, ou seja, nós vivemos uma camaradagem, uma relação muito amistosa entre os cristãos atuais e o mundo, ou seja, aquela sociedade que não quer saber de Deus, a sociedade que é antagônica a Deus, que é contrária aos princípios e aos valores do Senhor. Pelo contrário, hoje muitos vivem, os cristãos desfrutam de um certo tipo de amizade, uma parceria, uma amizade com o mundo, com essa sociedade sem Deus, totalmente diferente daquilo que antigamente se existia. Existem até aplausos e honrarias por parte do mundo para com um determinado grupo, um seleto grupo de cristãos. E isso, meus amados, meus irmãos, meus queridos, isso é muito preocupante. Porque Jesus, certa vez, disse lá no Evangelho de Lucas, você pode conferir, capítulo 6, versículo 26, ele disse o seguinte: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Até o evangelho que se prega nos dias de hoje é um evangelho que é de fácil digestão para aqueles que não conhecem a Deus, aceitável, tolerável, digamos que um evangelho dentro de uma temática de assuntos que sejam politicamente corretos. O que Jesus nos ensina nesta última bem-aventurança, Mateus 5, 10, 11 e 12, ele nos ensina, ele fala de um contexto nada agradável, e é bom lembrar que ele chama os seus discípulos no capítulo 4, final do capítulo 4, chamando os seus discípulos, e ele traz essa orientação e essa palavra especificamente para aqueles que estão querendo segui-lo, para aqueles que estão nessa caminhada. Ele diz que o contexto não é muito agradável para aqueles que querem seguir ao Senhor, aqueles que querem andar de maneira semelhante a Ele. E é bom lembrar, quero trazer para nós também, o que Paulo também já disse, Paulo escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, ele disse para Timóteo: olha, Timóteo, todos aqueles que querem viver uma vida piedosa, todos aqueles que querem viver uma vida que tenha semelhança com a vida de Cristo, esses sim certamente serão perseguidos. A gente pode ver isso em 2 Timóteo 3,12. A perseguição,
essa última bem-aventurança é como se ela fosse uma espécie de prova dos 9, para sabermos se de fato nós estamos na linha. Será que nós estamos seguindo e vivendo como realmente quer o nosso Deus a sua vida? Você que me assiste, você que me escuta, sua vida tem sido alinhada com aquilo que o Senhor tem realmente projetado e programado para você? Então, veja bem, aqui o texto fala de perseguição, mas que tipo de perseguição é essa? Será que é qualquer tipo de perseguição? Claro que não. A perseguição que é aqui nos apresentada pelo Senhor nesse texto, né? Ela nos mostra uma causa muito nobre e bastante específica. Ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos. Mas espera aí, não são todos os perseguidos. São aqueles perseguidos por causa da justiça. Ou seja, ele está dizendo que mais que feliz ou extremamente feliz, plenamente feliz, não é aquele que sofre perseguição por qualquer motivo, não. Ele está dizendo que mais que feliz, plenamente feliz, que é mais ou menos a tradução de bem-aventurados, é aquele que, por causa da justiça, sofre perseguição, ou seja, ele é perseguido. A perseguição que realmente nos traz recompensa e nos deixa plenamente felizes é aquela que tem como causa, sabe o quê? Um modo de vida santo, um modo de vida que se assemelha em muito com o modo de vida do nosso mestre. Então, essa é a verdadeira razão, essa é a verdadeira causa daqueles que são perseguidos. Então, foi esse o motivo que levou muitos dos nossos irmãos na antiguidade a serem cruelmente perseguidos. Quem conhece a história da igreja, certamente você já ouviu falar das grandes perseguições. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas só lembrando do que realmente ali no início, no ano 60 depois de Cristo, uma perseguição orquestrada por Nero, o que realmente trouxe aos cristãos muitos queimados vivos, torturados, mortos de maneira cruel, jogados aos leões, situações terríveis. E porque o motivo? Qual o motivo? Simplesmente porque acreditavam em Jesus e tinham uma vida que se assemelhava com a vida de Jesus. Então nós sabemos muito bem dessa situação. Essa situação de perseguição, né? É bom lembrar, eu quero trazer aqui para nós, nesta oportunidade, que seguir a Cristo, ter um modo de vida semelhante a Ele, sempre tinha um enorme preço a se pagar. Existia um preço a se pagar para aquele que gostaria, aquele que cria em Jesus e queria viver uma vida como a de Cristo. E esse preço se pagava com a própria vida. Mas isso nós já sabemos, a Bíblia nos mostra, por exemplo, viver de acordo com a justiça sempre teve um preço. Poderíamos aqui citar o exemplo de Abel. Por que Caim matou Abel? Qual foi a ira, a raiva de Caim em relação ao seu irmão? É porque o modo de vida de Abel confrontava o modo de vida de Caim. Essa é uma situação, né, que a Bíblia nos apresenta, sem precisar citar muitos outros, pessoas que foram mortas, como os apóstolos perseguidos, crucificados, alguns crucificados de cabeça para baixo, outros presos, mortos da maneira mais cruel. Isso sem falar dos profetas do Antigo Testamento, como nós conhecemos a história, sem falar de Isaías, Jeremias, o próprio Daniel jogado na cova dos leões, que o crime dele foi porque ele tinha uma vida diferente, uma conduta diferente, uma vida piedosa, e isso incomodava aqueles que o cercavam. No que se refere à perseguição, nós já tratamos sobre a sua causa. Não é todo tipo de perseguição. Bem-aventurados ou mais que felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então existe uma causa nobre para isso. Mas eu queria tratar também com você nesse momento sobre os agentes
as estratégias, as formas que eles usam, né, para essa perseguição, a recompensa e ao mesmo tempo a postura que o Senhor espera de nós. Vamos, né, voltando ao texto, no versículo 10 diz que felizes, ou mais que felizes, são os perseguidos, e a causa? Por causa da justiça. Ou seja, porque tem um modo de vida piedoso, porque tem uma vida que se assemelha à vida de Cristo, porque são santos, porque querem viver uma vida de forma diferente. Aí temos também a recompensa, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 11 está falando da forma e como, né, que tipo de perseguição isso, né, traria sobre eles. No que se refere aos agentes, nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 15, eu quero, né, só ler essa referência aqui. João capítulo 15, nós temos aqui um agente. Quando Jesus, falando sobre, né, sobre si, sobre o contexto da videira e os ramos, ele fala de um tema, de um tópico odiado pelo mundo. No versículo 18 de João 15, ele diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Então, nós temos aqui, Jesus apresenta nesse texto, né, um dos agentes da perseguição, ou seja, aquele que iria nos perseguir de maneira muito cruel, da mesma forma que perseguiu a Jesus, foi o mundo. Ele diz aqui que o mundo nos odiaria. O mundo odiaria aquele que tem uma vida semelhante à de Cristo. O mundo odiaria aquele que tem valores semelhantes ao de Cristo. O mundo odiaria aquele que tem princípios semelhantes ao de Cristo. Então, esse seria um dos agentes, né? Cristo foi odiado e certamente aqueles que o seguem, aqueles que têm um modo de vida, um estilo de vida parecido com o dele, com valores e princípios, certamente seriam odiados. Andar de modo semelhante com o viver de Cristo, certamente nos trará a mesma reação que tiveram para com ele, quando esteve aqui na terra. E nós sabemos qual foi a reação. Qual foi a reação do mundo para com Cristo? Rejeição, escárnio, zombaria e desprezo. Ele disse: olha, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Então, esse seria o primeiro agente. Um outro agente que ainda nesse contexto de perseguição seria os falsos cristãos. Quando a gente trata de perseguição, a gente fala de um agente de perseguição que seria os cristãos nominais. Aqueles que professam, né, teoricamente uma fé, mas que não têm um modo de vida condizente com o que professam. Aqueles que vivem apenas no campo da teoria, mas que o modo de vida não tem nada a ver com aquilo que eles declaram. E esses aqui foram os segundo agentes de perseguição na vida do próprio Cristo. Nós poderíamos aqui citar os fariseus, né? Jesus sofreu cruelmente, né, com esses que se diziam zelosos com a lei do Senhor, mas que não viviam absolutamente nada de acordo com ela. Professavam uma religião, eram zelosos extremamente zelosos dentro do contexto religioso, mas que não viviam de acordo com aquilo que realmente eles defendiam. Então, eles perseguiram a Jesus e certamente nós. Então nós seremos perseguidos não apenas pelo mundo, nós seremos perseguidos não apenas pelos falsos cristãos ou pelos cristãos nominais, porque assim, o modo de vida de um cristão que verdadeiramente se converteu, ele é um modo de vida que confronta qualquer outro modo de vida que não esteja de acordo com o que Cristo ensina. Então, o modo de vida de Cristo era, na verdade, uma constante afronta ao modo de vida deles. E por isso, qual era a postura deles? Ódio, eles odiavam a Cristo. Então, e também falando de perseguição no nosso contexto familiar. Quantos já foram, né, já sofreram e sofrem ainda de perseguição dentro do próprio seio familiar, porque não entenderam, né, o que aconteceu na vida de um ente querido, a maneira como se tem vivido, lembrando que
Essa perseguição está associada ao modo de vida. Não é perseguição porque nós estamos sendo irresponsáveis, desobedientes, negligentes ou agindo de maneira errada, não. É essa perseguição que ela é gerada porque nós temos um modo de vida semelhante ao modo de vida de Cristo. Todos eles utilizaram das mais diversas formas, ataques sociais, verbais, até mesmo físicos, né, com calúnias, mentiras. No versículo 11, né, de Mateus 5 diz assim: o insulto, perseguição, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Então está falando de situações tanto de isolamento, de desprezo, de rejeição, de zombaria, de escárnio, de maledicência contra aqueles que seguem a Cristo. Então esses seriam os agentes e as formas que eles utilizariam para a perseguição. Mas já caminhando para o nosso fim, já chegando para a conclusão, nós temos algo curioso. Qual é a postura que o Senhor espera de mim e de você quando perseguidos por causa da justiça? No versículo 12, ele diz assim: alegrem-se e exultem. Ou seja, é interessante, além dele nos informar que nós seríamos perseguidos, ele ainda nos diz que quando isso acontecesse, a nossa postura deveria ser não de murmuração, não de reclamação, não de lamento e muito menos de tristeza, mas sim de alegria e de exultação, ou seja, de regozijo, de estar plenamente feliz. E o termo no original, exultar, é pular, saltar de alegria, é gritar de alegria. É isso que ele está dizendo. Olha, quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, pulem de alegria, saltem de alegria, gritem de alegria, demonstrem essa alegria. Agora, por quê? Por que razão? Aí nós temos aqui, chegando ao final da nossa mensagem, nós temos aqui duas razões. Ele diz que grande é o nosso galardão nos céus, a nossa recompensa, né? Versículo 12, alegrem-se e exultem porque é grande a nossa recompensa nos céus. Então, nós temos uma recompensa eterna. Existe uma recompensa, isso é promessa do Senhor para aqueles que estão sendo perseguidos por causa da justiça, daqueles que responderam ao chamado da graça, estão vivendo de maneira alinhada à vontade do Senhor. Ele diz que é uma recompensa grande, ou seja, abundante, ela é bastante. E na eternidade. Então, eu creio que essa foi a estratégia que Paulo usou para suportar tamanha perseguição. Paulo sofreu tantas perseguições, tantas situações difíceis, como ele relata, escrevendo aos Coríntios, sobre o que ele enfrentou. E no final de sua vida, aí lá no finalzinho da segunda carta que ele escreve para Timóteo, já no final do seu ministério, ele disse que, olha, ele estava ali focado no seu galardão. Ele sabia desse galardão, então Paulo enfrentou tudo aquilo porque tinha uma expectativa e uma perspectiva daquilo que a eternidade lhe propunha, baseado nessa promessa. Grande é a recompensa nos céus daqueles que são perseguidos por causa do Evangelho, por causa da verdade, porque tem um modo de vida semelhante ao modo de vida de Jesus. E a outra é que ele disse assim, olha, da mesma forma, perseguir os profetas que vieram de você. Olha que privilégio. Ele está dizendo, nos comparando com a classe dos profetas que antigamente foram perseguidos. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês fazem parte da mesma elite. Se vocês hoje estão sendo perseguidos por causa da justiça, existe uma elite. Aquela lista de Hebreus 11, né? De Hebreus 11, ela fala dos nossos companheiros espirituais, de uma elite que foi perseguida porque tinha um modo de vida coerente com aquilo que cria e um modo de vida que agradava ao Senhor. Entenda bem, quando nós estamos sendo perseguidos, isso pode nos dar a certeza de que a nossa salvação não é uma farsa, de que a nossa salvação ela é genuína, de que a nossa salvação ela é real. Ela de fato aconteceu, porque nós estamos enfrentando toda essa hostilidade por parte do mundo e seus algozes. Agora, se a perseguição não faz parte da nossa vida, cabe a nós, cabe a mim e a você, de forma muito honesta,
averiguarmos as nossas declarações, né? As nossas teorias e pensarmos, né? Será que realmente nós somos cristãos? Será que de fato nós tivemos esse encontro com o Senhor? Quando o mundo não nos ataca, quando não estamos gerando nenhum tipo de conflito, claro, nesse contexto aqui de oposição de valores e preceitos, né, e princípios, alguma coisa está errada em nossa vida. Devemos sempre lembrar, eu quero repetir isso aqui para nós, que as exigências para um cidadão dos céus são altíssimas. Podemos até pensar que por que é tão, né, vivemos num cristianismo, num contexto de cristianismo tão tolerado e tão aceitável? Certamente porque o nosso contexto é de padrões aquém daquilo que o Senhor deseja de nós. Eu quero encerrar a minha mensagem nesse momento, trazendo aqui alguns pontos para que pensemos juntos, para que analisemos a nossa vida. Como você avalia a sua vida a partir do que Jesus nos ensinou na última bem-aventurança? Como você trata particularmente a sua vida? Você tem sido perseguido? Você tem sido perseguido porque o seu modo de vida agrada ao Senhor? Se não existir essa perseguição, o negócio é sério para nós. Isso indica que nós não se percebe ou não se vê as anteriores. Pacificadores, misericordiosos, limpos de coração, mansos, limpos de coração. E aí, como encaramos tudo isso? Então nós precisamos pensar para que tenhamos uma postura diante do Senhor. É hora de nós, como cristãos, vivermos como cristãos. O chamado para seguir a Cristo é desafiador e implica uma exigência muito alta. Isso, o valor não diminuiu, o preço não diminuiu, a exigência continua a mesma. Percebendo que nós não estamos dentro desse padrão, é hora de nos arrependermos, voltar a praticar aquilo que de fato agrada ao Senhor. É tempo de vivermos um cristianismo autêntico, que procura única e exclusivamente agradar aquele que nos salvou, agradar aquele que nos redimiu, agradar aquele que derramou seu sangue por nós, ao nosso Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e manifeste sobre nós a sua misericórdia. E eu convido você da nossa comunidade para continuarmos a nossa série de mensagens. No próximo domingo, né, gravado, claro, nós estaremos tratando sobre a continuação, a partir do versículo 13 de Mateus 5. Então nós vamos continuar a nossa série de mensagens. Eu convido você para acompanhar e esse vídeo nós estaremos postando e colocando o link para que você possa acompanhar. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Amém.